Então vamos aí a uns questionamentos aí, né? Perguntas e respostas sobre a Terra plana de maneira bem rápida aí, uma dica rápida. É só mesmo uma deixa rápida aí, porque é o seguinte, o pessoal está perguntando se, né, se os planetas são redondos, mas o que eles querem dizer é esférico, né, no formato de bola. Por que a Terra então seria diferente, seria plana, né, como os terraplanistas assim defendem, né? Então a resposta encontrada foi que não se sabe, né? E isso é uma ideia passada pelos globalistas através do heliocentrismo, mas não se sabe realmente se os planetas são esféricos. E pior ainda, nem não se sabe exatamente se eles existem, uma vez que a Escritura Sagrada não deixa isso claro para nós, né? Ela fala realmente de corpos celestes, mas fala mais na questão dos luminares maior e menor, que são o Sol e a Lua, os dois principais. O restante aí seriam as estrelas. E essas estrelas que seriam os demais luminares. Por causa da sua diferença de resplendor, né, de brilho, é que a comunidade científica secular e global diz que são planetas, né? E fizeram aí esse modelo tão conhecido aí do sistema solar, né? Por exemplo, do sistema solar com seus planetas girando ao redor do Sol, né? Mas é uma ideia globalista, e as pessoas, obviamente, ao fazerem as suas perguntas para os terraplanistas, elas partem, né? Partem do princípio, partem do conhecimento que elas têm advindo desta teoria globalista. Então, a resposta mais concisa até o momento tem sido de que não se tem certeza da existência dos planetas. O que fica assim, o mais condizente entre eles é que os planetas não existem, né? E se existem, eles não são assim tão grandes, como é dito. Eles seriam menores e estariam aí abaixo do domo, né? Do domo, também fazendo as suas órbitas na abóbada do céu, da mesma forma como faz o Sol e a Lua. Obviamente, cada um na sua respectiva linha orbital e com as suas devidas diferenças entre si, mas em tese seria isso. Por escassez ou falta de recursos financeiros e tecnológicos, os terraplanistas eles têm sim alguma dificuldade em provar de maneira empírica estas questões, mas mais uma coisa é fato: deve-se sempre colocar a cachola para funcionar, o raciocínio, né, para que se chegue aí a uma conclusão, né, pelo menos que se possa chegar a uma conclusão. Porque também eles questionam a respeito dos globalistas, né? Porque se diz que o homem foi à Lua, né? E que isso foi lá para o espaço, né? E aí, se for respeitar essa tese, se for comprá-la como verdadeira, eles teriam, se houvesse, em se havendo um domo, eles teriam transposto esse domo, ultrapassado o domo e ido para a Lua, né? E se caso não existe domo, coisa nenhuma, ficaria, né? Ficaria aí bem mais fácil eles irem até a Lua. Mas se questiona até hoje porque se eles foram à Lua lá me parece que foi em 1969, não tenho aí certeza, mas parece que foi isso. Já faz aí um bom tempo e já era aí para eles ter retornado, né? Porque há novas tecnologias, há uma evolução, houve, né, uma evolução tecnológica, e isso com certeza facilitariam as coisas para se fazer aí mais uma expedição ou duas, né? Então seria isso. Uma outra questão levantada
foi a respeito, né, do GPS, né, porque dentro da teoria da Terra plana, né, a pergunta que surgiu é: mas se a Terra é plana e existe um domo, né, logo também se consideraria que satélites não existam, que eles não poderiam aí ser colocados em órbita, porque uma vez que como iria levar esses satélites de posicionamento global, né, acima do domo, uma vez que o domo é intransponível, e aí, então, mas o GPS é fato, é público, é notório, então se perguntou como fica a questão do GPS em relação à Terra plana com o seu domo intransponível. A resposta, a resposta encontrada, uma das respostas, né, as mais aí convincentes, foi de que, na verdade, GPS ele existe, mas a forma de funcionamento dele não é conforme é dito pelos globalistas, e sim que seria aí um sistema, né, de posicionamento usando os sinais eletromagnéticos emitidos, né, emitidos e recebidos por antenas aqui mesmo no plano terrestre. Antenas essas que nós usamos para conectar os nossos celulares, né, para que ele tenha sinal é necessário ter essas antenas. Eu mesmo não fiz a experiência, mas há quem diga que fez a experiência e em locais onde não há antena suficiente ou não há sinal nenhum de celular, também o GPS não funciona. Há também, né, uma informação de que um cientista aí brasileiro na internet, ele vamos dizer assim, ele lançou um balão atmosférico, acoplado nele uma câmera de um celular, né, com GPS, com câmera, para que fosse feito filmagens em altas altitudes. Porém, esse mesmo cientista aí, esse mesmo estudioso, disse que após, se não me engano, aí, em termos aí de 8.000 metros, né, que seria 8 quilômetros de altura, o GPS pararia de funcionar e só voltaria, né, depois pararia de funcionar depois que o aparelho ultrapassasse esse limite, e depois de certa altura o balão ele estouraria e voltaria a descer o aparelho, e só voltaria a ter sinal no GPS para a sua localização em terra depois de ele retornar aí abaixo dos 8.000 metros de altitude. Então se questiona, né, por que então não estaria funcionando o GPS acima dos 8.000 metros, uma vez que estaria em tese mais perto ainda dos satélites de GPS. E então foi dito que sem o sinal terrestre emitido pelas antenas não se tem GPS. É uma coisa aí que pode ser pesquisada para se aprofundar e ver se tem fundamento essa resposta, mas é uma das respostas também dadas a esse respeito. Então, pelo momento é só mesmo aí essas pequenas questões. A gente tem muito mais para ainda para pesquisar e para esclarecer. Estamos também buscando conhecimento, e fica aí então até o próximo vídeo e falou.